Boa noite, bom dia, boa tarde e boas-vindas ao Rádio Ágora, o programa de rádio do Ágora Jornal Estudantil, projeto de extensão dos estudantes de medicina da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Lucas Longo e estamos de volta agora no episódio número 17 de agosto de 2026, com o roteiro por Bernardo Maltês. É isso aí, pessoal. Rádio Ágora agora cada vez mais completo. Temos uma pessoa para dar suporte na parte de roteirização. E o Bernardo preparou um roteiro muito interessante sobre os EUAs estão se preparando para uma guerra híbrida. Fica a questão e vamos refletir um pouco sobre esse processo de eventuais intervenções dos Estados Unidos em território brasileiro, mas não apenas. E é importante a gente começar observando que nada do que a gente vai estar falando aqui hoje vai ser feito a partir de achismos ou opiniões da nossa cabeça. Estamos consultando fontes, que ao final eu vou mencionar de forma mais específica. Então fiquem tranquilos que, caso queiram se aprofundar na sequência, podem conferir por esses materiais. Mas em 12 de agosto de 2026, ou seja, ainda esse mês, a Casa Branca lançou um memorando chamado Expanding Capabilities to Combat Transnational Cyber-Enabled Crime, que numa tradução livre, que aí sim seria feita por conta própria, seria expandindo capacidades de combater o crime relacionado ou potencializado pela internet transnacional. Esse programa, na prática, autoriza empresas privadas dos Estados Unidos a executar operações cibernéticas contra organizações criminosas transnacionais e estrangeiras, sob direção e controle do governo dos Estados Unidos. Para a gente poder entender um pouco melhor o que isso significa, sem tanto termo difícil, sem tanta palavra bonita. Durante a Guerra ao Terror, e aí fazendo um pouquinho dessa retomada histórica do processo, os Estados Unidos aumentou consideravelmente o alcance das suas capacidades de espionagem e interferência em alvos através do mundo digital. Não é novidade que até em 2014, por exemplo, houve denúncias e comprovação, inclusive, de espionagens da inteligência no governo Obama, da própria Dilma Rousseff, então presidenta do Brasil, e seus ministros. Mas, retomando o contexto histórico, para que esse processo de capacidade de espionagem fosse alcançado ao longo do próprio século XXI pelos Estados Unidos, foram parcerias que se construíram com as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, principalmente do Vale do Silício nos Estados Unidos, que viabilizaram isso através de programas, como por exemplo o XKeyscore Prism. Companhias como Facebook, Google, Yahoo, Apple, Microsoft deram acesso direto de seus servidores para o governo. E outras legislações posteriores, como o USA Patriot Act de 2001, pouco posterior ao ataque, das Torres Gêmeas, e a FISA Amendments Act de 2008, tornaram essa relação entre o governo e as Big Techs juridicamente legal e forneceram imunidade legal para essas empresas parceiras desses programas, evitando que elas pudessem ser responsabilizadas pelo que a gente no Brasil consideraria um vazamento de dados bastante grave. No caso do Edward Snowden, que foi um importante articulador de denúncia de várias dessas tramóias que a gente hoje conhece um pouco melhor, relacionadas ao vazamento de dados, espionagem a partir de unidades privadas, de hardwares e softwares privados por parte do governo, essas parcerias permitem que um analista qualquer da NSA, que seria a Agência de Segurança Nacional, National Security Agency dos Estados Unidos, ter acesso a qualquer informação que ele quisesse com uma simples pesquisa, incluindo o número de telefones, e-mail, histórico de chamadas, dentre outros. Então, na prática, o que a gente observa é um profundo potencial de espionagem associado a essas parcerias. E apesar dos escândalos envolvendo essa NSA na década de 2010, nenhuma das grandes figuras foram punidas. Na verdade, a única pessoa punida criminalmente foi justamente esse Edward Snowden, além do Julian Assange, que ambos fizeram um trabalho muito importante nessa divulgação, nessas denúncias, através do chamado Wikileaks. Além disso, a Privacy and Civil Liberties Oversight Board, que na sigla PCLOB, que é um órgão independente de fiscalização de privacidade do governo, concluiu em 2021 que programas similares continuavam operando. Ou seja, apesar das denúncias, nada mudou. Pelo contrário,
A Electronic Frontier Foundation, EFF, que é também uma entidade civil, levanta ainda suspeitas sobre a continuidade desses programas até os dias de hoje, a revelia da Constituição do próprio Estados Unidos e do direito internacional, porque não bastasse esse processo de vigilância ser conduzido dentro do território dos Estados Unidos da América, mas a gente sabe que internacionalmente, onde essas companhias chegam, supostamente é possível que haja extensão do vazamento de dados afins. Com a eleição do Donald Trump, e aí chegando um pouquinho mais perto do nosso período de hoje, para o seu segundo mandato em 2024, a gente observa a reemergência e intensificação dessas relações. Entretanto, há agora um elemento novo nesse jogo político, que é justamente a assimilação do governo pelo capital privado, principalmente pelas Big Techs. Fosse com doação de campanha, seja com bases ideológicas em comum, a gente pode observar, por exemplo, que a plataforma política MAGA, Make America Great Again, a principal base do Donald Trump nos Estados Unidos, ela é financiada por diversos bilionários, dentre eles o bilionário Peter Thiel, que é o CEO da Palantir, uma dessas empresas Big Techs principais, que também desenvolve tecnologia militar, de vigilância, além de envolvimento com outros investidores e gurus desse mesmo Vale do Silício, como Mark Andreessen e David Sachs. Esses muitos nomes que a gente vai mencionando ao longo do episódio são apenas anedóticos, exemplos de uma rede de pessoas que financiam e que lucram com esse tipo de relação. E quando a gente olha para a plataforma que deu origem a uma nova forma de organização, atualmente como a Palantir funcionou, a gente tem hoje em dia a Authoritarian Stack, que é um conceito cunhado por uma professora, a gente observa que na prática, empresas e entidades que foram ao longo do tempo se desenvolvendo com a proposta de aprimorar tecnologias de vigilância para deixar a sociedade mais segura, na prática podem e têm servido cada vez mais a supostamente intenções um pouquinho mais autoritárias de governo. No conceito de pilha, descreve como camadas de infraestrutura tecnológica e financeira, sejam as tecnologias de armazenamento de dados em nuvem, inteligência artificial, formas de pagamento digitais, redes de drones e até sistemas orbitais, são combinadas para funcionar como um sistema operacional de controle tecnopolítico. Na prática, isso significa dizer que algumas empresas de tecnologia, cruzando os dados que elas mesmas podem obter com a nossa suposta capacidade de consentir em termos de uso que muitas vezes sequer são lidos ou são passíveis de alteração ou compreensão pelos usuários, na prática podem ser utilizados através de legislações um bocadinho recentes, como esses atos de 2001 e 2008 que eu mencionei, para vigilância da população. E diferente do autoritarismo clássico, que depende da mobilização de uma massa, de uma coerção explícita, essa nova forma de poder atua por meio da criação de uma dependência infraestrutural e da coordenação financeira, que vai deslocando cada vez mais o centro, o cerne, o coração da soberania do Estado para conselhos de administração corporativos e os seus fundos de investimento. É o que a gente pode chamar de uma materialização da tecno-oligarquia em curso. Na prática, o que a gente quer dizer com isso é que, ao passar o controle da informação, da gestão dos dados e do controle sobre a própria opinião das pessoas, através de algoritmos que induzem a produção de consensos, como diz o próprio Noam Chomsky, a gente dá cada vez mais a esses conselhos empresariais, a esses bilionários e aos interesses dessas referidas empresas a possibilidade de decidir o que se terá acesso, o que será consumido de informação e quem será atingido por cada perfil de notícia divulgada, de mídia de entretenimento. Essa organização, que vai fundindo cada vez mais os magnatas desse Vale do Silício com o governo, nasceu a partir da análise de um contrato assinado em julho de 2025 entre o Exército dos Estados Unidos e a empresa Palantir, que a gente comentou agora, que foi fundada pelo Peter Thiel, no valor de 10 bilhões de dólares. O negócio foi a reunião de 75 acordos de compras públicas num único documento, consolidando, nas palavras da pesquisadora, que a gente comentou agora, a professora Francesca Bria, a empresa como o sistema operacional de fato do governo dos Estados Unidos. Ou seja, segundo ela, quem operacionaliza, quem gere o processo de vigilância sobre os próprios civis, no caso dos Estados Unidos, é fundamentalmente, teoricamente, uma empresa privada, a Palantir. Essas consolidações contratuais, essa integração técnica
ela viabiliza que agências estatais tornem-se cativas de plataformas proprietárias, privadas, numa espécie de lock-in infraestrutural, ou seja, cada vez mais o Estado se torna dependente desses entes privados. E essa dependência não apenas dificulta a substituição de fornecedores, mas também obstrui, por exemplo, uma auditoria pública, além da soberania tecnológica do Estado. Então, a decisão de 12 de agosto representa não apenas uma novidade na condução tecnológica das operações de segurança, de vigilância dos Estados Unidos, mas a própria fusão desses setores cada vez mais aprofundada. O Trump não está só contratando empresas para desenvolver softwares ou fornecer inteligência. Esse memorando define empresas participantes como companhias privadas dos Estados Unidos autorizadas a conduzir operações cibernéticas sob direção do governo dos Estados Unidos. E, meus amigos, o que isso significa é muito profundo. Elas vão poder receber informações de outras empresas, propor operações ao National Coordination Center e, depois da aprovação escrita do governo, executá-las em nome do Poder Federal. Na prática, elas deixam de ser o software do governo ou dos lança-mísseis de Israel e passam a poder atuar como agentes per si. Elas ganham uma autonomia absurda nesse processo que a gente pode conceituar, de acordo com algumas fontes, como um formato de guerra híbrida. E o que esse memorando instaura? Essa justa nova ordem que a gente comenta não se trata só de monitoramento, coleta de dados ou cooperação policial. Autoriza, no caso através desse memorando, duas categorias de ação, tanto operações clandestinas de vigilância, como operações capazes de produzir efeitos concretos sobre sistemas, redes e infraestruturas fora do território americano, dos Estados Unidos, no caso. O próprio documento define a vigilância cibernética como acesso a sistemas sem autorização de seu proprietário ou operador, ou além da autorização concedida com a intenção de permanecer sem detecção. Vocês têm noção da gravidade disso? Galera, isso é literalmente autorizar espionagem em massa por empresas privadas em nome de um governo, mediante autorização, claro. Isso aí é tudo formalizado, mas tudo instrumentalizado juridicamente para permitir que essas empresas tenham acesso a dados que não foram consentidos pelas pessoas. A segunda categoria desse processo vai muito além. São as chamadas Cyber Effect Operations. E eu peço desculpas pelos muitos termos em inglês, mas o meu amigo Bernardo, ele gosta de um termo técnico e isso é útil para a gente entender e nomear os processos. Essas Cyber Effects Operations podem manipular, interromper, negar acesso, degradar ou destruir sistemas de informação, redes e infraestrutura física ou virtual controlada digitalmente. O texto inclui expressamente sistemas industriais, processadores e controladores embarcados. Portanto, o alcance potencial não termina em servidores e bancos de dados. Chega ao ponto em que o mundo digital controla estruturas físicas. Ou seja, a gente está falando de um memorando que reconhece essa fronteira ao criar uma categoria especial para a operação que possam provocar mortes, ferimentos graves ou atingir, segundo o direito internacional, o patamar de uso de força ou ataque armado. E é aí que a situação fica esquisita. O que isso representa para o Brasil? Em maio, o governo Trump enquadrou o PCC e o Comando Vermelho como Specially Designed Global Terrorists, ou seja, organizações terroristas transnacionais. Isso um pouco mais recentemente, no caso de junho, que passaram a integrar a lista de Foreign Terrorist Organizations, organizações terroristas internacionais, estrangeiras. Quando a gente falou isso um pouco mais lá atrás, a gente não estava comentando sobre a negligência para combate ao tráfico, às facções e essas organizações criminosas, e sim para que isso não se torne uma ferramenta geopolítica internacional para ingerência sobre o território brasileiro, ataques contra a nossa infraestrutura e boicote às nossas empresas e transações comerciais. Na prática, essa mudança não ficou no terreno simbólico. Quando a gente olha para o que os Estados Unidos estão fazendo, em julho, o Departamento do Tesouro classificou o PCC como a maior organização criminosa transnacional do hemisfério ocidental e uma ameaça criminosa real e crescente dentro dos Estados Unidos. É válido lembrar que a movimentação similar ocorreu contra Maduro, através do fictício cartel de Los Soles, que a própria justiça dos Estados Unidos está reconhecendo, dizer que não existe. Esse cartel, galera, foi
ficticiamente inventado para acusar o Maduro de coordenar uma rede internacional de tráfico de drogas. E eu estou longe de dizer que o Maduro é um grande líder, que ele é uma figura beleza, boa, defensável, que ele não fraudou eleições. Estou longe de vir falar qualquer coisa positiva sobre esse cara, mas a questão central é dizer o seguinte: os Estados Unidos têm um histórico de supostamente derrubar governos eleitos ou ao menos governos vigentes por meio de articulações internacionais com, enfim, justificativas um pouco obscuras. No caso do PCC e Comando Vermelho, eles são de fato ameaças legítimas ao próprio território brasileiro, às pessoas, e estão associados a uma série de crimes que acontecem diariamente no nosso país. Mas isso não significa automaticamente que isso seja de interesse dos Estados Unidos, à medida que o Brasil tem o dever e a autonomia para lidar com essa questão dentro do seu próprio território. No caso do PCC e Comando Vermelho, eles não se tornam automaticamente alvos das novas operações cibernéticas. Esse documento, esse memorando que a gente está falando desde o início, exige que a organização se enquadre também nos critérios estabelecidos para uma Cyber-Enabled Transnational Criminal Organization, que é um tipo diferente de organização criminosa e não é evidência pública de qualquer operação contra esses dois grupos tenha sido autorizada. Ou seja, oficialmente, publicamente, a Palantir e outras empresas privadas vinculadas ao governo dos Estados Unidos não estão autorizadas a conduzir nenhum tipo de operação militar híbrida contra o território brasileiro sob a justificativa de atuar contra o PCC e o Comando Vermelho. Entretanto, é possível que, na prática, o PCC e o Comando Vermelho sejam alcançados pelo programa e se tornam a desculpa perfeita para a ingerência dessa empresa privada sob ordens do governo dos Estados Unidos para atuar no Brasil. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre guerra híbrida agora para fechar esse episódio. O que é a guerra híbrida? No século XXI, a gente tem diferentes formas, modos de guerra que independem do ataque direto ou da mobilização de tropas sobre um território. Atualmente, já enfrentamos o início de uma guerra híbrida contra os Estados Unidos. Teoricamente, dentro de conceitos de alguns docentes que eu vou mencionar ao final, considerando que algumas ações já tomadas por eles se enquadram nesse conceito, como a taxação do comércio sem justificativas comerciais plausíveis, afinal os Estados Unidos têm um superávit comercial na balança com o Brasil, a desestabilização financeira através de movimentos de indução de fuga de capitais, represálias a autoridades criando um clima generalizado de desconforto, como por exemplo com a suspensão dos vistos do ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha, e seus familiares, a lei antiterrorismo como álibi para incursões sobre o território brasileiro que, embora de curto alcance, possam ter um impacto político enorme, além de acordo com reportagem do Washington Post, houve uma tentativa de enviar funcionários da Casa Branca para interferir nas eleições brasileiras. E os detalhes exatos permanecem sob investigação, razão pela qual não nos aprofundaremos. Além da desinformação veiculada pelo candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro, de novo Flavinho, que reuniu diplomatas e representantes de quase 50 países, enquanto senador, para dizer que as urnas eletrônicas brasileiras são fabricadas pela mesma empresa que, segundo um relatório da CIA, ajudou a fraudar as relações da Venezuela em 2012. Uma desinformação já desmentida pelo TSE diversas vezes, porque não foi a primeira vez que alguém mentiu sobre isso. Essa empresa venezuelana nunca forneceu urnas para o Brasil, mas é bem vantajoso associá-la numa narrativa de descredibilização de uma eleição que, segundo as pesquisas mais atuais, tende a ser perdida pelo referido candidato. Esse memorando talvez represente o próximo passo na escalada dessas relações, e a gente tem que acompanhar isso com bastante preocupação e atenção. Bom, pessoal, utilizamos como fontes principais arquivos da Casa Branca, da época do George Bush, arquivos do The Guardian, que se encontram sob nossa posse. É só mandar um ADM para a gente que a gente pode estar disponibilizando o documento completo, além dos documentos do Departamento de Defesa, documentos públicos dos Estados Unidos, reportagens do Intercept, Authoritarian Stack, whitehouse.gov, jornal GGN, além do Washington Post e outras fontes mencionadas e já apresentadas no decorrer do próprio episódio. Muito obrigado a todas as fontes e a você que ouviu esse episódio. Mantenhamos-nos atentos, porque os próximos dias podem ser conturbados. O Ágora vai ficando por aqui e obrigado especial ao Bernardo Maltês, que produziu com muito carinho o roteiro para esse episódio. Um grande abraço, valeu!